Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Cearense. Vamos dar início ao Evangelho desta noite e, como abertura, faremos a leitura de uma mensagem contida no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A mensagem diz assim: Tenha bom ânimo e coragem, você vencerá todas as dificuldades. A vida apresenta-nos problemas às vezes difíceis, mas dificuldade superada é problema resolvido. Jamais desanime. Você há de vencer galhardamente todos os problemas que se lhe apresentarem. Se o problema for complexo, divida-o em partes e vença cada uma delas separadamente, mas não desanime jamais. Então, meus irmãos, vamos nesse momento, assim, nos prepararmos para a leitura do Evangelho, com o nosso coração aberto, com o nosso espírito ávido de aprendizagem. Vamos nos recolher nesse momento para mais um aprendizado da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o nosso coração esteja aberto e sensibilizado para nos desligarmos dos problemas externos e nos conectarmos nesse momento com este momento junto com Jesus. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho dentro da paz, do amor e da harmonia. Fiquemos todos com Deus, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, do 5º ao 8º parágrafo, prefácio, pelos obsidiados. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre-se eliminar o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quando esta for maior, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado compreende a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação,
infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Boa noite, meus irmãos. Mais o Evangelho à luz da doutrina espírita e as nossas reflexões sobre o referido Evangelho. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido, impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. E é claro que é necessário livrá-lo desse fluido, mas o mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie. E como no próprio Evangelho é claro, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reagente. E esse fluido bom se origina dos bons sentimentos de encarnados e desencarnados, que buscam desenvolver o amor em si mesmo. E com certeza, nesse tratamento para assegurar a libertação, também é necessário convencer o obsessor a renunciar aos seus maus intentos, através da persuasão de raciocínios racionais, amorosos, que demonstrem o interesse pessoal de quem conversa pelo espírito infrator. Bem sabemos que muitos medianeiros, pela invigilância, tornam-se presas fáceis e quase sempre não se reconhecem, não se percebem que estão sendo influenciados por esses irmãos que ainda não compreenderam a lei de amor, de justiça e de caridade. E devemos considerar também que o referido tratamento espírita, através das sessões de desobsessão, onde o espírito obsessor é trazido para conversar e ser atendido nas suas necessidades, sem julgamento, sem crítica, mas com o amor que se deve tratar os doentes. Não esqueçamos que a casa espírita é sim hospital e escola. E em todos os casos de obsessão, a prece do obsediado e de outras pessoas é o mais poderoso auxiliar da libertação de ambos os envolvidos. E quanto mais o obsidiado compreende e aceita essa situação como prova ou expiação, não se julgando vítima inocente, mas ele contribui para a cura, com a sua vontade de melhorar seu campo mental, através de bons sentimentos, bons pensamentos e boas ações. E é nesse sentido que os trabalhadores cristãos, de um modo geral, devem se compreender como essência do Cristo na prática constante da vigilância, da oração. Sendo assim, quando nós estamos verdadeiramente seguindo as diretrizes do Cristo, nós vamos a cada dia criando novos esquemas mentais do ponto de vista da prática da lei de amor, de justiça e de caridade. Sigamos com Jesus. Muita paz. Então, meus irmãos, após a leitura deste Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trouxe tantas mensagens de aprendizado, de amor e de conexão com Jesus, agradecemos por esses estudos que nos fortalecem na nossa caminhada e solicitamos, Mestre Jesus, com a Tua misericórdia, que as águas sejam fluidificadas, essas águas que estão próximas a nós, nas nossas casas, em todo o bairro, em toda a cidade e em todo o planeta, as águas sejam fluidificadas
com remédios salutares para a necessidade de cada um de nós, que só Deus sabe no nosso íntimo quais são as nossas necessidades. Que ao tomarmos essa água, nós possamos nos sentirmos melhores, mais fortalecidos e com coragem e fé para pularmos, para enfrentarmos todos os desafios que chegam até nós no nosso dia a dia. Agradecemos mais uma vez e que nós possamos sorver de todos os benefícios da água fluidificada. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.